Graças a Deus. Todos os irmãos. Amém, Senhor. Deus, Pai querido, Pai sincero, Pai amado, há coisas espirituais que o Senhor deseja hoje falar através da vida dela. Nós estamos aqui como receptores daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor anseia, nós recebamos. Por isso, Pai, declaramos teu poder e a tua graça sobre este lugar. Sela esses lugares, portas, janelas, vida de cada um, os negócios de cada um, a casa, os filhos. Sela toda a parede dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa trazer o avivamento para aqueles que estão frios. Deus, acende, Deus. Acende a chama. Acende a chama do teu amor. Em nome de Jesus. Deus está cuidando de alguém na sua casa que está em prantos, está sofrendo. E Deus está entrando com uma grande providência. Glória a Deus. É um milagre que Deus está fazendo lá. Não sei com quem e para quem, mas Deus aparece. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu estava ali atrás e o Senhor falava para mim que o Senhor hoje está quebrando muitas cadeias aqui neste lugar. O Senhor está quebrando correntes, eu vi cadeados caindo em áreas das nossas vidas aqui, amém? O que são essas correntes? O que são esses cadeados? São lugares de aprisionamento, são aprisionamentos na nossa vida e Deus está trazendo uma grande libertação. Em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra no livro de Ageu. Ageu capítulo 1, o verso 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, aplicai o vosso coração. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para satisfazer-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. E eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui que nunca ficou insatisfeito, que está sempre contente? Amados, essa é uma coisa que Deus tem falado comigo já faz um tempo, já tem alguns meses que Deus tem ministrado ao meu coração a respeito da insatisfação. E eu estava preparando uma outra palavra para pregar e o Senhor falou, não, eu quero que você pregue sobre isso. E esse é um tempo em que nós precisamos alinhar o nosso coração e ter uma vigilância muito grande com pecados que nós consideramos, menos importantes, ou que até a gente nem percebe que é pecado, porque esses pecados, queridos, podem nos levar a cativeiros, podem nos levar a prisões das quais nós, por nós mesmos, não conseguimos sair. E o que é insatisfação? Insatisfação é um estado permanente ou crises de descontentamento consigo mesmo, com Deus, com pessoas, com coisas, e quase sempre resulta de situações permanentes e imutáveis que estão fora do nosso controle. Ela é o descontentamento experimentado quando situações adversas, dolorosas ou até corriqueiras não mudam, e ela tem o poder de neutralizar todas as oportunidades de contentamento. Está entendendo por que a gente tem que vigiar? Ela é um poder maligno que invade a alma, que destrói o indivíduo e causa danos a outros. E o que gera a insatisfação no nosso coração não são as circunstâncias adversas que acontecem nas nossas vidas e que até Deus permite, mas é a maneira como nós reagimos
a essas circunstâncias. É a maneira como nós lidamos com essas circunstâncias. E, né, com muita frequência, queridos, que eu e você nos sentimos insatisfeitos. É insatisfeito com com aquilo que nós temos, né? Tem um iPhone 13, última geração, aí saiu o iPhone 14, o 13 já não serve mais. Você já fica insatisfeito. Insatisfeito com aquilo que nós somos, né? Cabelo liso, aí não está satisfeito com o liso, vai lá, faz permanente para ficar com o cabelo enrolado. Insatisfeito com a aparência, insatisfeito de ser gordo, magro, de ter assim, um assado. Eu conheci um rapaz jovem, há anos atrás, muito bonito. Ele já tinha feito 4 cirurgias no nariz, porque ele era insatisfeito com o nariz. Na mente dele, o nariz dele era torto. Ele já ia para a 5ª cirurgia. A gente conhece a história de Michael Jackson, negro, fez tratamento para ficar branco. Por quê? Porque estava insatisfeito. Fez várias cirurgias no nariz, porque não gostava do nariz. E nós, muitas vezes, estamos assim. Nós ficamos insatisfeitos com as nossas conquistas. Você ralou para ter um emprego, para ter uma profissão, e de repente está insatisfeito. Está insatisfeito com o emprego, está insatisfeito com a sua profissão, insatisfeito porque lá no seu trabalho as coisas não estão indo de acordo com aquilo que você esperava. O seu patrão, ele não é aquilo que você imaginava. Insatisfeito com o ministério, com a igreja. Quantas pessoas têm abortado os projetos de Deus porque está insatisfeito? Insatisfeito dentro da igreja, insatisfeito com o chamado de Deus na sua vida. E insatisfeito com tantas coisas, né? Comprou uma roupa. Aí achou que a roupa não caiu bem, está insatisfeito. Que outra coisa, queridos, nós vivemos essa era de tecnologia, de muitas facilidades na nossa vida. E nós pensamos que essa era de tecnologia, ela traria felicidade para nós, né? Mas, infelizmente, a gente tem visto, a gente vê, se você for fazer uma pesquisa, você vai ver um índice de pessoas doentes, um índice de pessoas infelizes por causa dessa tecnologia, por causa da facilidade da vida, por causa do que a mídia libera nas redes sociais, né? Os jovens insatisfeitos com a sua aparência. Eu estava lendo uma pesquisa, universitários, o número de universitários com depressão. Por quê? Porque eles veem nas redes sociais coisas que são irreais, na verdade, né? Que os leva a uma busca desenfreada para suprir necessidades que eles pensam que têm, os prazeres que eles almejam, e isso os deixa ainda mais infelizes, porque não se adequam a padrões que a mídia disponibiliza, né? Padrões de beleza, padrões de cultura, padrões sociais e muitas outras coisas. E isso deixa as pessoas mal com elas mesmas, insatisfeitas com elas mesmas. E todos nós, queridos, podemos, se você olhar para você neste momento, você vai ver que aonde é que você está insatisfeito. O Senhor falava comigo a respeito dessa insatisfação que nós carregamos dentro do nosso coração. E essa insatisfação, tem insatisfação que ela é legítima, que ela tem um cunho benéfico, quando ela nos leva a uma atitude positiva para mudança, para crescimento, para amadurecimento em áreas das nossas vidas. É benéfico quando nós olhamos para nós, ficamos insatisfeitos, estou insatisfeito com a minha vida,
espiritual, minha comunhão com Deus não está boa, então eu vou buscar mais, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou mais ler a palavra, eu vou estudar a palavra, porque eu quero crescer em Deus, eu quero conhecer mais a Deus, conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Essa insatisfação, ela é benéfica, porque ela vai produzir um resultado positivo na nossa vida. Mas existe também a insatisfação profética, né? Que é aquela onde nós olhamos as injustiças, como nós estamos olhando agora, né? Nessa situação toda do nosso país. E nós olhamos para os males sobre a sociedade. Então, nós unimos essa insatisfação a um desejo por mudança, por melhoras no coletivo, como um todo, para a vida de todo mundo. E isso está bem explicado em várias passagens da Bíblia, nos livros proféticos. A gente vê lá Abacuque indignado, né, com a situação de Israel. E ele estava ali insatisfeito, mas ele uniu a sua insatisfação ao desejo de trazer uma mudança para a nação. E a Bíblia, ela faz várias advertências em relação à nossa insatisfação com a questão financeira, com bens materiais, mas aquilo que Deus colocou no meu coração, queridos, é para falar dessa insatisfação que é ilegítima, que é pecaminosa, que afeta o nosso relacionamento com Deus e que traz consequências para todas as áreas da nossa vida. Sempre coloca isso na sua mente, no seu coração, grava isso, escreve, porque sempre que a insatisfação gera gera quebra de obediência, quebra os princípios de Deus, ela é pecado. Toda vez que a insatisfação quebrar princípios, ela é pecado. E a insatisfação, ela teve o seu início no céu, no coração de Lúcifer. Lúcifer estava insatisfeito com o lugar que ele ocupava dentro da criação de Deus. Então, ele articulou uma rebelião e 1/3 dos anjos se rebelaram junto com ele, buscando quebrar, frustrar, derrubar o trono de Deus. E foi essa insatisfação que ele incitou no coração de Eva, lá no Jardim do Éden, quando ele questionou Eva a respeito daquilo que eles podiam comer, daquilo que Deus tinha liberado para eles comerem. E ele gerou dentro do coração de Eva essa insatisfação, falando para Eva que Deus tinha mentido para ela, que Deus os enganava, porque Deus não queria que eles tivessem o conhecimento do bem e do mal, que eles não fossem igual a Deus. E essa insatisfação, a semente dessa insatisfação, ela trouxe uma colheita amarga de desobediência e levou à perda do paraíso e à entrada do pecado no mundo, a entrada do pecado nas nossas vidas. Querido, e desde aí, o diabo trabalha com afinco para insuflar a insatisfação no coração dos homens. A palavra em Provérbios 27:20 fala: como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos dos homens nunca se satisfazem. E a insatisfação, ela entra pelos nossos olhos. Provérbios 30:15-16. A sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. E essas 3 coisas nunca se fartam. E com a 4ª nunca dizem basta. A sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água, o fogo nunca dizem basta. Queridos, e quantas vezes nós estamos sugando o Senhor, sugando pessoas ao nosso redor, ou até mesmo somos sugados por pessoas insatisfeitas, ou porque nós estamos insatisfeitos. Quem está insatisfeito, querido? A insatisfação, ela estimula emoções que geram sentimentos, pensamentos, comportamentos negativos. E a pessoa insatisfeita, ela inconscientemente vai ter reações, ela vai ter atitudes para se afastar daquela
daquela sensação ruim causada pela insatisfação. E o que acontece com essa pessoa? O humor dela muda. Não é verdade? Quando a gente fica insatisfeito, o nosso humor muda. E quem está insatisfeito, na maioria das vezes, não consegue perceber que está insatisfeito. E quando percebe, não consegue discernir a causa da insatisfação. E muitas vezes acontece também que a pessoa insatisfeita, ela entra em negação, ela diz que está tudo bem, ela entende dentro dela, na mente dela, que está tudo bem, porque ela acredita que ela deve continuar vivendo daquela maneira, talvez porque ela não queira se indispor com pessoas que estão ao seu redor, talvez porque ela esteja resistindo a uma mudança, ou até mesmo por feridas, por situações que ela viveu desde a infância. E a insatisfação, ela sempre fala para nós que nós merecemos algo melhor. E ela é sintomática, queridos. Ela se manifesta dentro de alguns sintomas básicos. E um dos primeiros sintomas se chama inveja. O que é a inveja? É a incapacidade de se alegrar com o sucesso dos outros. Nós vemos lá na Bíblia vários exemplos. Caim, os irmãos de José, Sara, Raquel, Saul, os fariseus em relação a Jesus. E a palavra em Salmo 37:12 fala, não te irrites por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Queridos, quantas vezes dentro da nossa própria casa, nós vemos lá um parente nosso que está prosperando e vem essa inveja dentro dos nossos corações. Quanta inveja existe no meio do ambiente de trabalho. Muitas vezes, não é verdade? Existe aquela atmosfera de inveja, porque é uma atmosfera de insatisfação que está no coração das pessoas. Outra coisa é a ambição descontrolada, ou seja, cobiça. É o desejo de ter, de obter, de vencer a qualquer custo. E aí a gente vê Eva, Ló, Jacó, Acã, Acabe, Geazi. Davi cobiçou a mulher do outro. Festo, Simão, o mago, né, que cobiçou os dons, que queria pagar pelos dons. 1 Timóteo 6:10 fala, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Êxodo 20:17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Outra coisa, sabe? Por que é que nós cobiçamos as coisas alheias? Porque estamos insatisfeitos com aquilo que nós temos. Cobiçamos a casa do outro, a mulher do outro, os bens do outro, porque estamos insatisfeitos com aquilo que nós conquistamos. Outra coisa é a murmuração, é a reclamação. E a murmuração é o burburinho da insatisfação, é o buchicho da insatisfação. Judas 1,16 diz, esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Queridos, o povo de Israel murmurou no deserto por tudo. Reclamou do líder, reclamou que não tinha água, reclamou que não tinha comida, murmurou contra Deus. E até do cereal do céu que Deus proveu para eles, o povo reclamou, o povo murmurou. Eles preferiam os alhos porós do Egito, as carnes do Egito, do que o maná e as codornizes que Deus preparou para eles no deserto. Eles preferiam a mão de ferro de Faraó do que o líder que Deus colocou para os conduzir.
E a gente murmura contra as autoridades que foram delegadas por Deus na nossa vida, contra o presidente, murmuramos contra o nosso chefe, murmuramos contra o nosso pai, murmuramos contra o nosso marido, murmuramos contra as autoridades delegadas, porque nós estamos insatisfeitos com atitudes, com comportamentos que elas têm, que não estão de acordo com os nossos valores, de acordo com os nossos conceitos, com a nossa vontade. Não tinha nada de errado com aquilo que Deus preparou para aquele povo no deserto. O que tinha de errado, queridos, era o coração deles. Fala para o seu irmão assim: nem sempre o que Deus irá te dar vai agradar o seu paladar, satisfazer a sua vontade, respaldar os seus valores e conceitos humanos. E a outra coisa é que o insatisfeito, ele tem um espírito crítico. Critica de todo mundo, fala de tudo, julga, fofoca, calunia, prejudica o outro. E a palavra em Mateus 12, 34 e 35 fala: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas, pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do bom tesouro tira coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. O que é que está dentro do nosso coração, queridos? É a insatisfação. Então nós vamos tirar coisas más de dentro do nosso coração e nós vamos liberar palavras que Satanás vai usar como ferramenta para atrapalhar, para prejudicar a nossa própria vida e a vida dos outros. Quantas vezes nós criticamos a nós mesmos, não com uma crítica construtiva para a mudança, mas com uma crítica negativa que nos coloca para baixo, que abate a nossa autoestima. Às vezes não precisa nem os outros fazerem isso, nós mesmos fazemos. E quando, nos nossos relacionamentos estamos insatisfeitos com o outro, nós despejamos aquela enxurrada, de palavras. E aqui está a explosão de raiva e violência, porque a pessoa insatisfeita vai chegar nesse nível de liberar, não só verbalmente, mas até fisicamente. A pessoa insatisfeita, ela vai ter atitudes violentas. Provérbios 10, 12 fala: o ódio incita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Lamentações 3, 39 fala: porque pois se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Por que é que nós estamos nos queixando dos outros e olhando os outros e deixando que a ira, que a indignação, que a raiva, o ódio domine o nosso coração? Quanta violência dentro dos lares, matricídio, infanticídio. Por quê? Porque as pessoas estão insatisfeitas. A insatisfação, ela destrói casamentos. Marido insatisfeito com a esposa, coloca chifre nela. A esposa descobre e aquele fuzuê. Ou vice-versa. A esposa insatisfeita com as posturas do marido, ela vira um poço de amargura e contamina o ambiente. E ela passa a criticar, a desonrar o marido pelas palavras. O marido a desonra com uma atitude de adultério e ela o desonra com uma atitude de palavras, quando não o desonra também com adultério. E a insatisfação é o motivo da destruição de muitos casamentos. É o motivo da destruição de muitos relacionamentos. Relacionamentos dentro do trabalho. Relacionamentos dentro da igreja. E a insatisfação, ela fica visível no rosto da pessoa. A pessoa, quando ela fica insatisfeita, o rosto dela muda.
né? Ela fica com aquela carranca estampada no rosto e ela contamina o ambiente com essa insatisfação, porque a insatisfação anda abraçada com a amargura. A insatisfação, ela exaure a sociedade e torna o povo corrompido, porque a insatisfação leva o povo a ter atitudes fora da lei, contrária às leis. Então leva a uma corrupção. A insatisfação, queridos, ela nos esgota emocionalmente, fisicamente, mentalmente, ela nos esgota. Porque você passa a viver, girar em torno daquela insatisfação. A insatisfação, ela é a voz no mundo espiritual que responsabiliza Deus pelas mazelas da nossa vida. Por que Deus permitiu isso? Poxa vida, eu sou tão bonzinho, eu faço tudo, eu sou obediente. E Deus permitiu isso. A insatisfação, ela nos isenta daquilo que é responsabilidade nossa. Ela nos isenta da nossa falta de compromisso. A insatisfação, o insatisfeito é alguém que nunca se farta, que não consegue ver a provisão e o cuidado, que nunca consegue estar pleno e estar no descanso, que se refere a confiar em Deus, a se deleitar no Senhor como sua fonte. Sabe, queridos, quando Deus fala assim, o 7º dia é dia de descanso, é dia da gente entregar as nossas dificuldades, as nossas preocupações no Senhor e descansar nele. É dia da gente se renovar no Senhor. É dia da gente se desfrutar da presença de Deus, daquilo que Deus faz por nós. Nós não conseguimos fazer isso. Ficamos insatisfeitos com tudo que nós temos. Podemos morar na melhor casa, ter o melhor carro, ter a melhor esposa, o melhor marido, filhos bons, e ainda assim vamos estar insatisfeitos. Temos saúde, queridos. Temos o privilégio de poder estar aqui hoje. Estamos insatisfeitos. A insatisfação nos torna independentes de Deus, porque dentro do nosso coração, as nossas conquistas e as nossas realizações, elas são fruto do nosso trabalho. Nós não conseguimos enxergar Deus nas coisas quando nós estamos insatisfeitos. E isso nos leva a andar fora da pessoa de Jesus. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, pedireis tudo que vocês quiserem e o Pai lhes dará. Nós, quando estamos insatisfeitos, dentro dessa independência de Deus, nós estamos desconectados do fluir do Senhor. Quando nós somos insatisfeitos, nós estamos liberando no mundo espiritual que Deus não é suficiente nas nossas vidas. E essas atitudes de insatisfação, queridos, elas são muito sérias. E foi isso que Deus ministrou no meu coração. Durante anos eu não percebi que eu não só estava insatisfeita com muitas coisas, mas que eu estava vivendo dentro de um cativeiro de insatisfação. Porque a insatisfação, ela faz com que nada flua na nossa vida. Porque toda a independência de Deus, ela gera morte, paralisia, aprisionamento, e ela não tem frutificação. Muitas coisas das quais nós estamos insatisfeitos, e estamos tendo essas posturas, esses sintomas que eu citei, vão gerar exatamente isso nas nossas vidas. E o que é uma atmosfera de morte?
É aquela onde não tem mais gratidão, não tem mais contentamento, não tem mais satisfação, e aonde nós não adoramos a Deus pelos seus grandes e pequenos feitos nas nossas vidas. Que essa insatisfação pecaminosa, quando ela não é combatida, ela acaba gerando rupturas em várias áreas da nossa vida. Ruptura nos relacionamentos, esterilidade, sepultamento dos sonhos, dos projetos que Deus tem para as nossas vidas. E nós passamos a sonhar, a desejar coisas que Deus não tem para nós. Estar em lugares ou com pessoas que Deus não tem para nós. São caminhos de morte, são pessoas que vão nos afastar dos planos de Deus. Meu Deus. E nós iremos contra os planos que Deus idealizou para as nossas vidas, para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, para nos levar a uma satisfação plena, que nós só podemos encontrar, queridos, numa comunhão com Deus. Não tem como nós sermos satisfeitos sem termos comunhão com Deus. E se a insatisfação está dentro dos nossos corações, se nós estamos em atmosferas de insatisfação, é porque a nossa comunhão com Deus está truncada em algum lugar, está tendo vazamento na nossa comunhão com o Senhor. Palavra de Deus, em Timóteo 6:12 fala: de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxeste para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Esse versículo, queridos, precisa estar grudado na porta da geladeira, no espelho, para a gente se lembrar que a gente não pode admitir, guardar essa insatisfação pecaminosa nos nossos corações. Fala assim para o seu irmão: tudo que Deus faz ou permite acontecer tem um propósito. E seus propósitos, por mais misteriosos e inescrutáveis que sejam, são sempre para a glória de Deus e para o nosso bem. Mas tem uma pessoa que eu admiro pra caramba, e que quando eu estiver lá no céu eu quero sentar por longas horas, bater papo com ele, é Paulo. Queridos, Paulo, ele foi um homem assim, tremendamente, ele entendeu profundamente o propósito de Deus com a vida dele, e ele abraçou esse propósito de uma tal maneira que nada para ele valia a pena mais. A única coisa que valia a pena para ele era o propósito de Deus. E ele se posicionou com uma firmeza, né, para conquistar e para fluir dentro desse propósito com Deus. Não importava a dor que ele estivesse sentindo, não importava o problema que ele estava passando. O que importava para ele era completar a carreira, chegar no alvo, atingir o alvo. E Paulo fala que ele aprendeu a viver contente em toda situação.
Paulo está dizendo para nós, isso está lá em Filipenses 4:13, ele fala que ele fez de cada circunstância adversa, de cada problema, de cada situação difícil, de cada dor, um aprendizado. E ele deixou para nós. Ontem eu estava tomando banho, quando o Senhor falou isso para mim. Deus falou para mim assim: Paulo deixou um legado. Presta atenção no legado que Paulo deixou. Porque tudo isso que vocês têm hoje nas Escrituras, das experiências que Paulo conta, que ele teve, é um legado para vocês. E o Senhor disse para mim, cada experiência que ele viveu, que ele aprendeu, que deixou relatado nas Escrituras, é hoje para nós material de reconstrução de vida, para libertação, para cura e para transformação das nossas vidas. Queridos, o que Deus tem comigo e com você não é diferente. Nós podemos não passar no mesmo nível que Paulo passou. Graças a Deus mesmo. Mas ainda assim, o propósito que Deus tem para nós é de transformação, é de cura, é de libertação, é de nos fazer cada dia mais semelhantes ao Senhor. E Filipenses 4:10-13, ele fala: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou, aqui nessa versão fala instruído, mas na verdade ele está experimentado, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aí eu e você, cheio de insatisfação no nosso coração, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Podemos não, querido. Podemos coisa nenhuma. Não lidamos com a insatisfação. E Paulo, ele passou por muitas dificuldades na sua trajetória. Paulo foi preso, foi agredido, apedrejado, quase morreu várias vezes, sofreu naufrágio, passou necessidade, lutou com feras em arena, sofreu oposição, perseguição de homens, né? E olha que eu e você não passamos nem um pedacinho de nada disso. Mas Paulo falou que ele aprendeu que a sua alegria estava em Deus, e independente do que acontecia do lado de fora, nas circunstâncias, com as pessoas que o rodeavam, essa alegria tinha que estar presente em toda e qualquer situação, porque o fundamento da vida de Paulo era Cristo, e a força que Cristo dá quando nós estamos passando dentro das provações. Fala assim: aprender a viver contente não significa que vamos parar de buscar o que é melhor. Não significa que não vamos avançar para alvos maiores. Significa que enquanto o melhor e o maior não chegam, nós somos gratos por aquilo que temos, por aquilo que somos, por aquilo que Deus faz chegar às nossas mãos. Paulo sim disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E isso significa que a força e a graça de Deus se manifesta quando nós temos uma atitude de gratidão, de satisfação, de contentamento. Glória a Deus. Deus me mostrou, queridos, há alguns meses atrás, faz muito tempo não, no máximo um ano, que durante anos eu vivi presa num cativeiro de insatisfação. E esse cativeiro de insatisfação, ele se agravou. Eu entrei nesse cativeiro de insatisfação dentro do meu casamento. Foi no meu casamento que eu entrei dentro desse cativeiro de insatisfação.
E o Senhor me mostrou que durante anos eu vivi dentro desse cativeiro. E por causa dessa insatisfação, meu casamento foi por água abaixo. E outras áreas da minha vida também foram atingidas. E aí o Senhor falou para mim, chegou o tempo, agora que você está entendendo algumas coisas, chegou o tempo de sair desse cativeiro. Ô, glória! E sabe quando Deus começou a me mostrar isso? Quando eu comecei a ter que cuidar dos meus netos. Porque eu fiquei infeliz, eu fiquei insatisfeita, foi uma coisa que eu nunca quis, foi neto, nem cuidar de neto. Eu nunca quis, mal dei conta de criar os meus, né? Criei os meus, estou livre. Aí Deus traz os netos. E aí eu fui dominada por uma insatisfação ainda maior. Murmuração, a infelicidade, as explosões de ira. Sabe? Às vezes falava palavras de ira para Daniele, porque eu não tenho obrigação de olhar seus filhos. Os meus eu já fiz. A obrigação é sua. Né? Jogar, sabe? E aí Deus falou para mim. Ou você sai, ou você toma outra postura. Ou você vai continuar vivendo em cativeiro. E esse cativeiro, foi aí que Deus falou para mim, esse cativeiro começou lá no seu casamento. Eu estou te dando a oportunidade de redimir tudo isso. Eu estou te dando a oportunidade de mudar este quadro. Eu estou te dando a oportunidade de viver em liberdade. Orecalage. Amados, isso fez algo, um boom dentro de mim. E eu decidi tomar outra postura. Queridos, quando nós expressamos gratidão a Deus, inclusive dentro das dificuldades, nós estamos saindo de cativeiros. Nós estamos saindo do egocentrismo, da dependência de nós mesmos, da autoconfiança, estamos deixando de dar prioridade aos nossos problemas, calamos a murmuração, o julgamento, calamos a lamúria e nós saímos da atmosfera de morte, de sepultamento em áreas das nossas vidas. Nós confundimos o nosso inimigo. E Salmo 50, 23 diz assim: o que me oferece sacrifício de ação de graças, esse me glorificará. Nós estamos saindo, nós estamos dando a glória devida àquele que verdadeiramente pode nos conduzir em triunfo. E aí eu comecei, né, a adorar a Deus, a glorificar a Deus, a agradecer a Deus todos os dias, por cada situação difícil na minha vida, até pelo passado, pelos problemas do passado, pelas infelicidades do passado, eu agradeci a Deus. E comecei a agradecer a Deus todos os dias pelos meus netos, e agradecer a Deus pelos meus filhos, e agradecer a Deus por todas as coisas. Por todas as coisas. Sabe por quê, queridos? Existe um segredo, um código espiritual que a palavra de Deus nos revela em Marcos 6, 31, 43. Jesus nos ensina. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram e em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, ele deu graças e partiu os pães. E em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Sabe qual é o segredo da ação de graça? Em toda e qualquer situação, do contentamento, da satisfação, a multiplicação.
Deus vai operar nas nossas vidas. Xarabacaia nagasui decanto recalabachá. O Senhor fala assim que nessa manhã Ele está curando pessoas aqui. Xanai Kamaia Nagachai. Sabe por quê? A insatisfação nos deixa enfermos. A insatisfação traz enfermidades físicas, porque nós somatizamos, né, na nossa alma, a insatisfação, e ela ataca o físico. A insatisfação, ela dá gastrite, a insatisfação dá dor de cabeça, a insatisfação, ela causa depressão, ela traz crise de ansiedade. Xarabacai anagasui decanto recalabachai. O Senhor fala assim, que o Senhor nesta manhã remove cativeiro da vida de pessoas. Nessa manhã Deus está quebrando cativeiro de insatisfação na sua vida e te colocando em liberdade. Aprende a agradecer ao Senhor. Deus está me trazendo a lembrança de uma situação que eu vivi muitos anos atrás, nova convertida, numa madrugada chorando nos pés do Senhor, porque eu não tinha nada para dar de café de manhã para os meus filhos. Meu marido tinha ido embora e eu desempregada. O Júnior andava atrás de mim, chorando, falando: mamãe, eu estou com fome de leite, mamãe, eu não tinha para dar. E eu estava chorando, engano nos pés do Senhor, e o Senhor falou claramente comigo. Eu ouvi o Senhor audível, o Senhor falou para mim: por que você está reclamando? Está murmurando porque eu já provi todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Me agradece. Queridos, não tinha entendimento. Levantei do chão, comecei a agradecer a Deus. Fui lá no armário agradecer a Deus pela provisão. 6 horas da manhã, o vizinho bateu na porta de casa. Heloísa, Deus mandou trazer esse dinheiro aqui para você. Passou mais uns 10 minutos, chegou a empregada da minha sogra. Sua sogra mandou pó de café, açúcar, bolo, biscoito, pão para os meninos. Está entendendo? Deus muda o quadro quando nós somos gratos a Ele. Mesmo que a gente não entenda absolutamente nada, Deus muda o quadro. Xarabacaia naga, vamos ficar de pé. Na racida, canto, camaia naga, xereria. Deus manda dizer para você que está aqui: não desista. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos projetos que Deus colocou no seu coração. Não desista do chamado. Não desista do ministério que Deus tem para a sua vida. Na racica maianaga suidecanto, xarabacaia andaiacé. Você está olhando para você está dizendo: eu não sirvo para isso. Você está dizendo para você mesmo: para mim não dá, para mim, olha, se as coisas não mudarem, eu não vou fazer. Deus está falando para você: a despeito de você, na raça e como andaiacé, Deus te amou e Ele se entregou por você. Na raçuica maia naga xeremia rai. E ainda que você olhe e não veja qualidade, qualificação, condição, competência em você mesmo, Deus, Ele vê. Xarabacaia nagasui decanto, orecalahashi recalabashi. Deus manda falar para você: para de murmurar, para de reclamar, para de liberar palavras no mundo espiritual, que vão trazer destruição, ruína em áreas da sua vida. Escreve a palavra insatisfação no lugar onde você passa todo dia, para você se lembrar que você precisa se examinar e se corrigir todos os dias em relação a essa insatisfação.
A única insatisfação que pode permanecer no seu coração é aquela que vai te levar a tomar atitudes de mudança para crescer, para mudar o quadro, onde você vai ser beneficiado, pessoas ao seu redor serão beneficiadas. Xarabacaya nagasui decando recalabash. Ore kalahashi. O Senhor manda dizer para você que esse cativeiro Deus está quebrando hoje. Chega de ruína. Chega de viver ruína. Uma das coisas que Deus falou para mim quando eu estava preparando essa palavra é que dentista hoje, ele não cuida só de dente. O dentista hoje ele é quase que um médico plástico, que faz cirurgia plástica, um cirurgião plástico. Porque os consultórios de dentista hoje estão cheios de pessoas que arrumar a cara, fazer harmonização facial, fazer estética, botox, né? Fazer isso, fazer aquilo. Deus manda dizer para você, a partir de agora, que Deus requer de você um coração agradecido. Porque essa prisão de insatisfação precisa ser quebrada. Deus tem patamares para você. Deus tem portas abertas para você. Que até agora você não conseguiu entrar nessas portas por causa dessa atmosfera, dessa dimensão de insatisfação na qual você está. Xarabacaya nagasui decando recalabachai. A insatisfação é tão grande. Você tem isso. Mais nada, quer mais nada. Quero que o mundo acabe embarrando, quero que eu morra encostado. Mas o Senhor manda dizer para você que a partir de hoje, a coisa está difícil lá dentro da sua casa, graças a Deus. Glórias a Jesus. Eita Deus, eita, meu relacionamento com a minha mãe, com o Giba, meu relacionamento com pessoas está difícil. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Xarabacaya nagaja, graças a Deus pela família que eu tenho. Está disfuncional, está com problema, Senhor, está assim, está assado, papai. Mas graças a Deus, Senhor, pelo meu DNA, graças a Deus, Senhor, pela minha provisão, por essa área que o Senhor me fez trilhar, papai. Graças a Deus. Está difícil, Senhor, mas graças a Deus. Xarabacaya nagasui gamaya dayasé. Ore kalahashi rekalabashai. Suidecando. Chega de perder oportunidades, Deus manda falar com você. Se você tivesse noção de quantas oportunidades você já perdeu por causa dessa insatisfação, por causa de tudo isso que essa insatisfação gerou dentro do seu coração. Xarabacaya nagasui decando recalabashai. Para, sabe? Muitas vezes a murmuração não sai na boca, mas ela está aqui. Xarabacaya andaiassé. E o Senhor manda dizer para você que Ele coloca um basta. Xanai kamaya nagasui decando recalabasui kamaya andaiassé. O Senhor manda dizer para você que Ele te tira dessa dimensão de insatisfação, de infelicidade. Xarabacaya nagasui decando recalabashai. E Ele te eleva a um outro patamar de cura. Xarabacaya nagashai. Porque não é pelas circunstâncias, pelo que você tem, pelo que você deixou de ter. Xarabacaya nagasui decando recalabashai. Mas é porque o seu fundamento é o Senhor.
Senhor. O seu fundamento é Cristo. Xarabacaianagachai. E a força que Ele te dá dentro das situações para vencer. Xanai Kamaianaiassé. Orecalahash. Tem mais uma coisa. As vozes. Xanai Kamaianagachai. Não importa o que as pessoas falam ou pensam, mas aquilo que está fazendo na sua vida e aquilo que Deus está mudando em você. Deus manda falar para você que a partir de hoje você sobe um outro degrau. Senhor, eu tenho uma coisa para você. João é um presente de Deus na sua vida. Não importa se ele é autista ou qualquer outro problema que ele tem. Deus manda dizer para você que ele não é especial só para você. Ele é especial para o Senhor também. E o Senhor não vai permitir. Não vai. Deus manda dizer para você, não vai permitir. Está entendendo? Deus não vai permitir. Calabasui de canto de calabashi. O Senhor está entrando com cura no seu coração em relação ao João Pedro. Xarabacaia nagasui de canto de calabashi. De calahasui de canto de calabashi. Deus, ele podia ter vindo normal como qualquer outra pessoa. Deus, talvez se ele tivesse vindo normal, o que você passaria com ele estaria além dos seus limites. Shanai Kamaya Nagasui de canto recalabachá. Ore calahashi recalahashi. Sui de flow Kamaya Andaya. Sabe o que Deus manda dizer para você? Pega o João no colo. Abraça o João. Agradece a Deus pela vida do João. Agradece a Deus por ele ser da forma como ele é. Porque ele tem te dado muito mais amor do que qualquer um que já esteve na sua vida. A expressão de amor do João para você é algo que vem do céu. Homem nenhum na terra vai te dar o que o João tem te dado, porque ele é o instrumento de Deus para curar as feridas. Xarabacaia nagasui de canto, como a nebre e de caia da iaçé. Recalabachere como xarabacaia nagasai. Recalahashi, recalahashi. Recalahashi, recalabachai. Se de canto, como a iaçé. Deus tem usado o João para te curar e você não está vendo. Na raci de canto. Presta atenção e agradece pelos grandes e pequenos feitos de Deus na sua vida. Xarabacaia nagasui. E tem mais outra coisa. Deus vai fazer uma mudança aqui. Na raci kamaiandaias. Xarabacaia nagasui. Durante anos foi muita insatisfação em relação ao chamado de Deus, ao ministério que Deus confiou nas suas mãos. Foi uma frustração. Existe uma frustração no seu coração em relação a esse ministério. Xarabacaia nagasui de canto recalabachai. Mas Deus manda dizer para você. Deus também está te curando dessa frustração. Xarabacaia nagasui. Ore calahashi. E que Deus vai fazer uma mudança aqui. Deus vai fazer uma mudança nesse ministério de louvor.
Xarabacaya nagaxereia. Ore kalahashi rekalahaje. Rocomoço e decaia. A cura do Senhor está aqui nessa terra. Tem uma cura de Deus aqui. Xarabacaya nagaxereia, meu amado. Deus sabe as mazelas da sua vida. Deus sabe as dores. Deus sabe as tristezas, as dificuldades e tudo aquilo que gerou uma insatisfação e te levou para um cativeiro de morte, de sepultamento. Na raçuí de canto, camalhandaiacé, ore calahache, recalabaxé. Mas Deus está dizendo para você hoje: alegra o teu coração. Paulo fala em Filipenses 4. Alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Sejam contentes. Fiquem satisfeitos em Deus. Xarabacaya nagasside. Narracide canto recalabacheiro como xarabacaya andaias. Eita, Deus está entrando também em famílias aqui. Recalahache. Deus vai mudar famílias pela postura, pela sua atitude. Xarabacaya nagastereia. Ore calahache, recalahache. Se decanto como a neve fácil. Deus não tem nada com covarde. Tá me entendendo? Xarabacaya nagasfi decai andaiacé. Ore calahache, recalabaxé. Deus diz para você: chega. Basta. Narrasfi decanto camaiés. Eu vejo Deus arrancando. É mais que uma insatisfação, sabe? Chega a ser repulso, chega a ser ore calahache, recalabaxé. Sui decanto como xanaida. Deus manda dizer para você que Ele cala essas vozes mentirosas. Vozes mentirosas. Xarabacaya nagashai. Ore calahache. E Ele entra com cura no seu coração hoje. Xarabacaya nagashai. Ore calahache. Você veio ao mundo porque Deus quis. Você veio ao mundo porque Deus tem um propósito com você. Você não é acaso. Xarabacaya nagasui de canto recalabaxere como xarabacaya naiacé. Por que você não morreu? Não morreu porque Deus não quis. Não morreu porque Deus ainda tem um projeto para estabelecer através da sua vida. Xarabacaya nagasui de canto recalabaxere. Olha, agradece a Deus. Coração deformado, Deus está arrumando. Situação dentro de casa, Deus conserta. Agradece. Agradece a Deus pelo trabalho. Agradece a Deus pelo muito, pelo pouco, pelos filhos. Xarabacaya nagasui de canto recalabaxere como xarabacaya nagashai. Ore calahache, recalahache. Para de verbalizar aquilo que está trazendo problemas e ruínas na sua vida. Narrasui camaiandaiacé. Ore calahache, recalabaxé. Se decanto camaya nagashere nagahache. Ore calahache. Deus tem um anel de autoridade para colocar no seu dedo. Ainda que você não queira, xarabacaya nagasui recanto recalaba, porque você ainda não entendeu o propósito. Xarabacaya nagasui recanto recalabaxai. Esse anel está estabelecido no mundo espiritual. E Deus vai tratar sim, vai trabalhar sim, porque Deus tem o propósito de colocar esse anel na raça de canto, camaradagashe. Se você pudesse ver o que eu vejo, tem um anel com 12 pedras coloridas. 12 é plenitude. Xarabacaya nagasui camaradaia. Tá entendendo? Muda a sua postura. Agradece a Deus pelo pai que você teve, pela mãe que você teve, pelo irmão,
pela luta, pela dificuldade, pelo problema, pelo desempregado, pelos patrões. Agradece. Xarabacaia, tá entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Deus multiplicou. Jesus multiplicou os pães e os peixes. Sobraram 12 cestos. 12 é número de plenitude. É plenitude de satisfação que Deus tem para a sua vida. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós te exaltamos, Pai amado, e te glorificamos, ó Deus. Senhor, e te pedimos perdão por essa insatisfação alojada no nosso coração. Por nós muitas vezes não enxergarmos a insatisfação, Deus, e continuarmos, Pai, sem tratar com ela na nossa vida. Nos perdoa por sermos mal agradecidos, por ficarmos infelizes, Deus, por coisas que são passageiras, e não ficarmos felizes pelo nosso nome estar arrolado no livro dos céus. Nos perdoa, Deus, porque nós estamos tão preocupados e ocupados com as coisas deste mundo, que nós não ficamos felizes em saber que nós viveremos para a eternidade. Senhor, em nome de Jesus, que essa cura, Pai amado, que paira sobre este lugar nessa manhã, Deus, venha penetrar as mentes e os corações, Pai amado, em nome de Jesus. E que nenhum de nós saiamos daqui da mesma maneira como nós entramos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas que saiamos aqui nessa manhã determinados, Pai amado, a olhar para as circunstâncias, a olhar, Pai amado, para pessoas em qualquer situação, Deus, e a aprendermos, Pai amado, a não deixar que a insatisfação permaneça nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que nessa manhã Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos despeça em paz e em segurança de volta para os nossos lares, ó Pai. E que a boa mão do Senhor durante toda essa semana esteja nos guiando, nos conduzindo, e teu Espírito trazendo a revelação, Deus, dessa palavra, Pai amado, nos nossos corações, para que nós possamos crescer, amadurecer e viver uma vida plena, Senhor, em Ti, em nome de Jesus. Amém? A pastora quer falar algo. Amém? Eu queria falar para você, qual que é o seu nome dele? Valesca. Sabe por que a gente chora? A gente chora. Vou explicar. A gente chora. Eu estava ali, o Senhor falou para mim que você quer entender por que você chora tanto. E Deus, Ele manda te dizer que o Espírito Santo, Ele está te limpando. Não que você é suja, não. Ele está limpando, sabe? Toda uma infância. Ele está limpando todas as decepções, todas as traições. O Espírito Santo, Ele está fazendo algo tão maravilhoso na sua vida. O Senhor está gerando uma grande transformação. E o que você tem que fazer é se regozijar, se alegrar, porque você, a cada dia, você não vai entender, mas o Senhor, Ele vai transformar a vida, a sua vida e a vida da sua família. E vai ser assim algo que é expansivo a toda a família. A palavra de Deus, ela diz que o cordeiro é um cordeiro para cada família. E você vai ver a multiplicação
que Deus ele vai fazer na tua vida, amém? Eu peguei, nem era para pegar, porque o culto já foi uma maravilha. Eu quero dizer, pastor Heloísio, que você é fogo. Tudo que a gente conversou ontem na mesa, quando nós chegamos, a gente ficou, eu, a Lídia, o Vitor, nós ficamos conversando e você estava lá. Sabe aquele espírito de revelação que Eliseu tinha quando o plano era falado lá do rei e ele ouvia? Deus, gente, como a palavra de Deus, ela é tão verdadeira. Não existe coisa mais verdadeira do que a palavra de Deus, amém? Vão em paz, que o Senhor te abençoe, que essa semana seja uma semana de grandes alegrias, satisfações em Cristo, perseguidos, mas não destruídos, né? Então, que você vá em paz, na bênção do Pai. Amém? Glória a Deus.